semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Nós sabemos que o Senhor deseja falar com cada um de nós nesta noite. Já sentimos a tua presença neste lugar, mas sabemos que o Senhor tem uma palavra revelada para o nosso coração nesta noite. Por isso, Senhor, abrimos os nossos ouvidos, nosso coração, para ouvir aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o tema da palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite é o seguinte: é tempo de frutificar. É tempo de frutificar. Mas, amados irmãos e irmãs, para nós iniciarmos a falar sobre fruto, sobre frutificação, é necessário que a gente entenda, ou pelo menos aqueles que já conhecem, comece a memorizar alguns processos de um plantio. Aqueles que outrora já tiveram a oportunidade de lidar com a terra, com o arado, com plantações, ou até mesmo lá no seu jardim, da sua casinha, da sua casa, não é? Alguma plantinha que você teve que plantar, colocar uma sementinha para que ela crescesse, regasse, cuidasse dela com carinho para que ela viesse a frutificar. Certamente você vai entender algumas coisas que nós vamos falar aqui nessa noite. Amados irmãos e irmãs, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que para que se haja uma boa frutificação, para que se haja um retorno, um fruto saudável, é necessário uma boa semente. É claro que se você não plantar, não cultivar uma boa semente, o fruto não vai ser um fruto produtivo. Se você plantar uma semente que não é uma semente de boa qualidade, certamente a sua colheita também não vai ser uma boa colheita, também não vai ser uma colheita saudável. Se você plantar um fruto, uma semente que por alguma situação ou circunstâncias, hoje nós podemos até encontrar aí em feiras, não é? Em bazares, enfim, em lojas que vendem sementes, diversos tipos de planta e de semente. Mas se você adquirir uma semente ou deixá-la num ambiente fechado, ela pode criar mofo, ela pode se estragar, ela pode apodrecer, ela pode perder o tempo da sua validade, e quando você vier a plantá-la, aquela semente não vai dar mais o fruto que você esperava que ela desse. Talvez, se você não tiver
ou estudar da melhor maneira possível, mas se você não colocá-la numa boa terra, numa terra fértil, a sua boa semente também não vai frutificar. Ou vice-versa, se você tiver uma boa terra, se você for um bom agricultor, ou estudar sobre as formas de plantio, mas não tiver uma boa semente, e assim uma dependendo da outra, você não vai ter uma boa colheita. Queridos irmãos e irmãs, o texto aqui que nós acabamos de ler fala sobre o livro de Mateus. O livro de Mateus ele foi escrito 70 anos depois de Cristo. Um dos evangelhos sinóticos. Por que sinóticos, pastor? Porque todos os evangelhos eles são vistos por uma mesma ótica. Todos eles, Mateus, Marcos, Lucas, João, não é? Eles fazem as suas transcrições numa mesma ótica, numa mesma direção. Tanto é que você vai observar em alguns dos evangelhos situações que se repetem, como milagres que Jesus fazia, como curas que Jesus fazia, como manifestações do ministério de Jesus. Mas aqui especificamente, no livro de Mateus, no livro que nós lemos, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus, ele vai falar sobre a preparação para o ministério de Jesus, ele vai falar sobre a viagem de Jesus a Jerusalém e também vai falar sobre a paixão e a ressurreição do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eu estou compartilhando sobre isso com você para que você entenda o porquê que Jesus foi falar sobre parábola com aquele povo. Jesus estava no meio do seu ministério e o evangelista Mateus comunica para nós nesta noite a importância de Jesus falar com aquele povo de uma forma que aquele povo fosse entender a comunicação do Senhor Jesus. O Senhor se utilizou de uma parábola para que aquele povo entendesse a forma como Jesus gostaria que aquele povo vivesse. Queridos irmãos e irmãs, vamos caminhar para que nós venhamos a entender que nesta noite Jesus deseja falar comigo e com você acerca desta lição, acerca desta parábola. E sobre o que nós tratamos aqui, falamos sobre boa semente, sobre um bom agricultor e sobre uma terra fértil. Mas o texto ele vai falar que a primeira semente ela caiu à beira do caminho. A segunda semente ela caiu sobre um terreno pedregoso. A terceira semente ela caiu sobre espinhos. E esses espinhos cresceram, sufocaram aquela semente. A quarta semente foi a única que veio a dar fruto e somente a que caiu em boa terra. A quarta semente foi a semente que veio a frutificar, mas somente a quarta semente caiu num lugar aonde não tinha pouca terra, aonde não tinha um terreno pedregoso, aonde não tinha os espinhos, mas sim tinha muita terra, uma terra fértil, aonde aquela semente veio a frutificar, a dar frutos. E a Bíblia fala que os frutos vieram a 100 por 1, à medida do que aquela terra era fértil, também assim foi a frutificação na vida daquele lugar. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei a forma que está a sua vida, eu não sei como você entrou aqui, mas uma